Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus, a gente ainda abriu os olhos aqui nessa realidade, tá, pessoal? E graças a Deus temos que agradecer a Deus por a gente abrir os olhos aqui e continuar o nosso processo aqui nessa realidade, tá, pessoal? Graças a Deus por isso e por como é que se sempre Deus está nos, como é que se diz, nos direcionando naquilo que realmente a gente veio fazer aqui, tá, pessoal? Ele está sempre, sabe, a espiritualidade, né, trabalhando em conjunto para que sempre aqueles que são espiritual, ele entre na, no propósito de vida dele, né? Que é se alinhar com a própria alma dele, a própria motivação, tá, pessoal? Eu vejo muitas pessoas falando aí que não tem motivação de ficar aqui, fica, sabe, pessoal? Ai, aqui tá ruim. Aqui, aqui não é fácil mesmo, pessoal. Mas e aí, pessoal? Você nasceu aqui, você tá aqui nessa vida. Você agora não vai viver? Por isso que eu tô falando, a motivação para você estar aqui é no seu propósito. Porque é nessa que você encontra a motivação de estar aqui. Entende? O amor de Deus começa a encher seu coração, então começa a encher de você de vida. Então, mesmo uma situação difícil, você tem vontade de viver, de ajudar as pessoas, sabe, de fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas. E a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar, tá, pessoal? A gente não fica com nada, a gente não leva nada, é tudo o que a gente tem para ajudar ao próximo, a gente faz, porque a gente não vai levar nada. Tudo que a gente fazer aqui é para nossa experiência da consciência aqui, tá? Porque as pessoas têm que entender, tá, pessoal? É difícil ainda, tá? Isso até no meio evangélico é difícil de entender. Você não é o corpo, pessoal. Você é a consciência. É difícil de entender isso. Pessoas que não tiverem experiência, tá? Espiritual, saída do EQM, tá? Ela tem uma difícil compreensão de desvencilhar disso, tá? Então, por isso que o ego fala bem forte nessa hora, tá? E começa a dominar a consciência da pessoa. Tá, pessoal? Então, esse é um dos problemas que a maioria, né, das pessoas encontra aqui, tá, pessoal? E a gente vai acontecer coisas aí, tá? Já tá começando já o adivinho aí, os que estão vendo tudo, né? E ninguém está vendo nada. Já estão começando a dizer que vai acontecer coisas aí, tá, pessoal? Que não são boas, tá? Então, a gente tem que se preparar, tá? Para esse momento aí, para a gente superar momentos difíceis que acontecem aqui nessa realidade. Porque essa realidade aqui tá manchada, tá, pessoal? A maioria das consciências estão totalmente desvirtuada do propósito real de Deus, a maioria. Mas é isso. A gente tem que cumprir a nossa parte. Você cumpra a sua parte até o fim, tá? E você vai receber a coroa da vida. Entende, pessoal? E graças a Deus, né, pessoal? A gente começou um novo tópico, a gente já tá
A gente vai para a sétima parte, pessoal, desse tema que a gente está falando. Nossa, que coisa, hein? A gente já vai para a sétima parte. É isso mesmo, pessoal? Deixa eu ver. É isso mesmo, rapaz. Não acredito que eu falei tudo isso. Eu nem senti. Ei, pessoal, eu falei tudo isso mesmo aí? Será que tem gravado? Eu acho que tem, né? Tá aí no YouTube aí, eu falei muita coisa aí, tá? Mas eu acho que a gente já vai para sétimo capítulo dessa novela, né? Desse tema. Eu acho que vocês já têm uma compreensão o que seja isso aqui, né? É isso que eu quero, que você tenha compreensão, tá? Dos temas que eu venho trazendo aqui. Vocês pegarem isso, tá? E vocês até, né, vai ter consciência, vai transmitir esse ensinamento, essa frequência para as pessoas, tá? Corretamente, né? Como você aprendeu, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala? O que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte, pessoal, né? Sobre esse tema, o que é a influência energética. Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, o que significa isso, pessoal? A gente viu, né, que a influência energética é uma troca de energia entre pessoas, ambiente e objeto, que pode afetar o estado emocional e físico de um indivíduo. Essa troca pode explicar por que alguém se sente cansado ou vibrante em determinados lugares ou com certas pessoas. Então, a gente viu, né, pessoal, recapitulando o que a gente falou lá sobre a influência energética, né? Aí a gente viu que é uma troca. Então, a influência energética é uma troca. Então, a gente está trocando energia com o quê? Pessoas, o ambiente onde você está e um objeto. E objetos que circundam a gente aqui. Então, a gente está trocando energia. Por quê, pessoal? Por que a gente está trocando energia? Lembra do que eu falei lá? Está na primeira parte. Na primeira parte dessa novela que eu estou fazendo aqui. Que é o que, pessoal? A gente está no mundo de energia, o mundo quântico. Então, tudo é energia, irmão Samuel? Tudo é energia. Não tenha nada que não seja energia aqui. Tudo é energia. Até o seu próprio ser verdadeiro é energia, sua própria consciência. Por isso que você tem uma alma energética para trocar energia. Entende, pessoal? Então, pessoal, agora a influência energética é a troca, né? Que você tem com esses ambientes, com as pessoas. Tem como não ser influenciado, pessoal? Tem pessoa. Eu lembro sempre do meu amigo que eu vou para carnaval, moça, mas nada vai me afetar lá, a música não vai afetar. Aí na hora que Bel tá cantando lá, todo mundo vai lá, aí ele já tá assim, ó. Não tem como, pessoal, não existe isso, tá? Não existe ainda mais uma música que é uma frequência, uma vibração, né? Que vem com melodia, né? O cantor lá, às vezes com a voz. Então, isso impacta na gente. Não existe isso, não vou ser influenciado, irmão. Não existe isso. Eu sempre lembro dessa história. Porque o cidadão disse que nada ia influenciar ele, mas não é verdade, pessoal. A gente já está influenciado. Agora, o que é que a gente tem que escolher? Escolher a frequência, a energia que a gente
tem que fazer. Então a gente tem que escolher o ambiente, o objeto, as pessoas que a gente vai conviver. Talvez a gente nem tenha poder de escolha, porque tem gente na nossa família que deve ser perturbado. Então, às vezes a gente vai ter que conviver da nossa família aqui, dessa realidade, tá? Porque sempre tem uma ovelha negra da família, né? Então, vai ter um perturbado aí, tá? Então, a gente vai ter que ficar convivendo com essa pessoa. Entende? Então, por isso que eu coloquei a pergunta. Por quê e por que é importante perceber essa troca de energia? Eu tenho que ficar repetindo isso aqui para isso aqui ficar na sua consciência, tá, pessoal? Entende? Então, é importante você perceber. As pessoas sentem a energia do ambiente, das pessoas. As pessoas sentem, pessoal. Mas ela não entende o que é isso aí. Porque ela não tem esse conhecimento. Ela não sabe que ela é energia, ela está no mundo quântico de energia. Ela não sabe. A maioria das pessoas não tem essa informação. Então, ela se comporta, ela age de tal maneira. Então, tá trocando energia, pessoal. Esse é o nosso problema, tá? Aqui, tá? Então, por que a gente é importante saber? Para a gente saber lidar com cada tipo de lugares, energia, pessoas. A gente tem que fazer isso. Porque não tem para onde correr, pessoal. Você quer sair daqui? Não sei se sair daqui do mundo quântico de energia. Não tem o que fazer. Então, você só tem que o quê? Você tem um livre-arbítrio de escolher entre, né, a energia boa e a energia ruim. Aquela que é positiva, que eleva a sua consciência, e aquela negativa que derruba a sua consciência. Entende, pessoal? Então, lhe afastando do caminho da elevação espiritual, lhe afastando de Deus. Você tem que ver isso. A gente que é espiritual, a gente tem que... É importante a gente perceber essa troca de energia. Né? Os médios sensitivos aqui que tem no meu canal, teve pessoas que, ai, irmão, não quero sentir isso, não. Não existe isso, pessoal. Você tem que sentir. Você tem que escolher qual o tipo de energia, pessoas, lugares. Você tem que escolher. Todo dia você está fazendo escolha. Entende, pessoal? Então, essa pessoa pode se sentir cansada. Então, alguém sugou o vampiro aí. Alguém sugou energia. Ou vibrante, então, ela recebeu energia, né? Em determinados lugares, né? O lugar pode ajudar, ou com certas pessoas. Vai depender da pessoa e do lugar que você está aí, tá, pessoal? Então, dependendo do lugar e das pessoas que circundam você, você pode estar sendo sugado ou pode estar sendo revigorado, né? Recebendo energia, sendo levantado espiritualmente, tá? Porque a gente precisa de energia. Todos nós estamos atrás de energia, pessoal. Sabe? A Matrix colocou aqui a gente para ir atrás de energia, dinheiro. Vocês tudo vão atrás dessa energia, pensando que só é essa energia que você precisa. É isso que ele fez. Por quê? Ele sabe como é o funcionamento das coisas aqui. A Matrix sabe. O maligno sabe, ele sabe como tudo funciona. Só que a gente não sabe. A gente até não sabe quem é a gente não sabe o que veio fazer aqui, a gente não sabe para onde vai. Entende agora? Então, tá aproveitando dessa sua inconsciência para enganar você. Então, por isso que o engano tá aí, tá?
O engano tá forte, tá, pessoal? É difícil de entender o engano, tá? Porque ele vem parecido com o que vai fazer o bem, né? Aí quando vê, é o engano, já foi. Aí você já tá dentro do engano. Então, pessoal, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta parte, quinta parte, sexta parte, né? E agora a gente vai para a sétima parte, que a gente está, né, nas escrituras, na Bíblia, né, tentando responder, né, mostrando para vocês aqui que na Bíblia tem, né, a influência energética. Não, os evangélicos vão falar, não existe isso não, irmão. Coloca aí na Bíblia aí, influência energética, aí vai lá, coloca, não tem aí, ó, não tem influência energética. É assim que eles fazem, pessoal. A ignorância é tanto que os pessoal estão nesse nível de consciência, tá? Mas a gente tem que entender essas pessoas, tá, pessoal? Estão tudo preso aí nos seus conceitos religiosos, tudo, sabe, tudo naquelas crenças. Então, isso é a matrix religiosa que eles mentalmente criaram mentalmente aí nas pessoas, tá? E a gente tem que ir quebrando isso. Então, é através aqui do meu estudo que eu venho fazendo isso. Se vocês têm dedicação de quererem saber a verdade, vocês vão ouvir aqui. Se não, vocês vão dizer, não, isso não me serve não. Então, você vai ser influenciado por outro. Espero que seja para o bem, tá? Se você, a maioria dos religiosos aí, vai tudo levar você para o desvio da verdade. Vai fazer o mal, né? A sua alma, né, pessoal? Entende, pessoal? Então, a gente para a sexta parte, né? Que a gente parou aqui em Números 31:16. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram a Israel a ser fiel ao Senhor, no caso de Peor, de, de modo que uma praga feriu a comunidade. Então, é isso que acontece, tá? Quando você entra numa frequência, na desobediência, você não é fiel à frequência de Deus, da espiritualidade, né? O que ele está mandando, principalmente a gente que é espiritual, tá, pessoal? A gente começa a se desviar, então acontece alguma coisa para que você não desvie. E às vezes até uma frequência ruim que vem, às vezes para parar a gente, tá, pessoal? É isso que acontece, tá? Então, aí a sétima parte, pessoal. Ele fala, 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. A má conversação corrompe o bom costume. Então, pessoal, olha aí, ó. A criança já veio aqui, balançou aqui, ó. É o que acontece, tá? E a gente tem que entender essa situação, tá? Porque o que vem tirar a gente aqui, o nosso estudo, é isso que acontece, tá? E essas pessoas não querem saber não, tá, pessoal? Então, aí ele fala que 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, a má conversações corrompe o bom costume. Então, se você está tendo interação com pessoas que estão com má conversações, pessoal, desviando você do bem, da verdade, da frequência correta, então vai corromper o seu bom costume. Então, por isso que a gente que é espiritual, não é porque a gente é mentido, não, tá, pessoal? Não quer ter comunhão com as pessoas, tá? Não quer interagir com essas. A gente já sabe, é uma proteção da nossa frequência, né? Para que
a frequência negativa não nos atinja, não começa a nos influenciar erradamente, tá, pessoal? Por isso que a gente, tá? Não é porque a gente é metido, a gente, né, tá atendendo todo tipo de pessoa, mas ter comunhão, conversar, ter intimidade, se você fica tendo intimidade, conversando com pessoas que têm má conversação, vai corromper o seu bom costume, as coisas que você aprendeu da espiritualidade, as coisas que você tem que fazer corretamente. Então vai começar a desviar você da frequência correta, do bem, da verdade. Talvez seja aí, não, rapaz, você fazendo isso aqui não tem nada não, não sei o quê, entende? E aí você não tem conhecimento para rebater isso. Hum? Se você não tem conhecimento para rebater isso, você entra nessa conversa e você é corrompido. Entende, pessoal? Então, a gente precisa entender essa situação. A gente precisa entender essa situação, tá? Entende? Como é que se diz? A gente precisa entender isso, tá? Aqui, ó, meu neto tá aqui, chorando, acordou. As pessoas estão aí para estar cuidando da criança. Entende, pessoal? Vai entender uma situação dessa. Agora, você acha que frequência vai estabelecer aqui? É uma frequência boa? Entende, pessoal? A gente precisa entender, tá? E a criança, ela não sabe nada, ainda é uma consciência aqui que está inocente aqui, tá? Nessa realidade, né? Ela está aqui nessa realidade inocente, tá? Não sabe de nada. Ela quer que as energias, né, as coisas dela seja atendida. A fome, né? Sono. Então, a criança, ela está procurando isso, essas energias para ser atendida. Entende? Mas é isso, tá, pessoal? Então, vai corromper o bom costume. Não tem como. Ah, eu não vou ser influenciado, não, irmão Samuel. Eu vou ter. Eu com essa pessoa, mas ele não me corrompe, não. Não existe isso, tá? Se você está interagindo, ainda mais que a interação for bem profunda, não tem como, tá? Aconteceu e vai acontecer, tá? Vai corrompendo aos poucos. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Provérbio 12, 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho do ímpio o faz errar. A Bíblia reforça aquilo que a gente está falando, né, pessoal? A Bíblia. Até o meu neto está dando risada, pessoal. A Bíblia reforça, então. Eu já tinha falado isso aqui. Você entende? Mas o que é que ele fala? Ele disse, Provérbio 12, 26. O justo é um guia para o seu companheiro. Então, aquele que está fazendo justiça, ele é justo, ele é um desperto, ele é uma pessoa que está procurando as coisas do bem, as frequências elevadas, né? Ele está fazendo justiça aqui, então ele vai guiar as pessoas para essa frequência. Ele vai influenciar a maneira que ele age, o comportamento dele, ele vai influenciar as pessoas para essa frequência. Então, ele está guiando o seu companheiro. Mas o caminho do ímpio, aquele que é ímpio, né? Ele tem um caminho. Você sabia? O ímpio tem um caminho.
o faz errar. Então, faz a pessoa, se você adere ao caminho do ímpio, está fazendo você errar. Errar o quê? Errar o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho de Deus. Então, vocês não vão encontrar Deus, vocês vão se desviar de Deus. E o que acontece com pessoas que estão desviadas da verdade de Deus? Estão mortos espiritualmente. Está morto. Ah, mas eu tô aqui, ó, tô bebendo, tô saindo, irmão. Aqui nada. Essa é a vida, rapaz. E essa vida aí que nada que você tá levando? Então, entende? Essa é a ilusão do ego dele, da consciência, achando que é assim que é a vida. Achando que ele agindo dessa forma, buscando essa frequência, ele tem vida, eu estou aproveitando a minha vida. Você não já viu aí? Pessoas falam isso, né? Ela acha que está aproveitando é quando está se embebedando, caindo na orgia, sabe? Andando aí de festa, andando nessas... Aí que as pessoas, já vi muitos, tá? Veja direto essas conversas. Agora que eu estou curtindo a minha vida. Será? As pessoas foram ensinadas errada, tá, pessoal? O engano, então, tá na mente e as pessoas acham que é esse tipo de comportamento. E estão se comportando assim, dessa forma. Ah, agora eu estou aproveitando a vida. Meu Deus, agora que você está ficando sem vida mesmo, tá? Então, o caminho do ímpio faz errar. Então, se existe um caminho do ímpio, né, pessoal? A gente está pensando, existe um caminho daquele que é justo. Agora eu pergunto, qual é o caminho do justo, pessoal? Coloca aí nos comentários. Eu estou fazendo vocês pensar, tá? A gente está trazendo coisa aqui da escritura para a gente ir pensando. Se existe o caminho do ímpio, eu pergunto a vocês, coloca aí, existe um caminho do ímpio? Né? Das pessoas que praticam maldade, injustiça, existe ou não? Você não tem como negar isso, né, pessoal? Você não tem. Então, existe um caminho do justo, existe o caminho que foi preparado para aqueles andar. Coloca aí, qual é esse caminho aí? Coloca aí nos comentários, tá? Aí, o que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 2. Não viva como vive as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Então, pessoal, eu peguei essa versão aqui de Romanos 12, 2, né? Trazer aqui essa versão que ela fala bem claramente, né, pessoal? Uma linguagem assim que a gente dá para entender. Então, não viva como vivem as pessoas desse mundo. Então, para que ele está dando recado? Hein, pessoal? Porque ele tá qualificando aqui, ele disse, não viva como vivem as pessoas deste mundo. Então, tem umas pessoas que estão vivendo no mundo que estão fora e não sabem o que é viver. Entende? Então, ele está aconselhando a quem? Aqueles que é desperto, aqueles que é irmão. Então, essa escrita dos romanos não é aí. Agora eu sei que você tem aí uma Bíblia aí na mão que tem esse versículo. Você, quando lê, você vai pensar que está falando com você. Está falando com os despertos. Você é um desperto? Então, essa palavra é para você. Tá? Então, ele diz, não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, deixe Deus transformar você, né? Transformar o seu ser para que você viva agora de acordo com como Deus quer.
Então, quem deixa Deus transformar o ser, deixa Cristo entrar no coração, é aqueles que receberam a Cristo, aqueles que despertaram, aquele que não endurece o coração para Cristo, aquele que recebe Cristo no seu coração, deixa Cristo fazer a mudança na vida dele. Entende, pessoal? É claro, foi por isso que eu trouxe essa versão. É muito, ele fala, deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança na mente. Então, ele vai transformar o seu campo mental, emocional. Então, vai transformar a sua alma, seu ser espiritual. Para quê, pessoal? Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, só assim, quando houver a transformação na sua mente, no seu ser, é que você vai conhecer a vontade de Deus. Senão, você não vai conhecer a vontade de Deus, tá, pessoal? Entende? Você não vai conhecer a vontade de Deus. Aí ele fala, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. Então, é aquilo que é perfeito. Você vai entrar no perfeito e agradável a Deus. Então, você vai agradar a Deus. Então, você vai render como um cheiro suave, né? Sacrifício de louvor como um cheiro suave. Só assim, quando houver a transformação no seu ser. Não tem para onde correr, pessoal, tá? Aí o que mais? Tiago 4, versículo 4. Vamos ler. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, pessoal, vamos entender aqui, né? O que o irmão de Cristo, Tiago, irmão de Jesus, né? Fala aqui, pessoal. Em 4, versículo 4. Vamos entender. Ele diz, adúlteros e adúlteras. Isso é tanto físico, tá, pessoal? Tanto físico como espiritual. Porque o que é que você vai ser adúltero e adúltera? Você vai estar adulterando, né? Porque você que é casado com Cristo, você tem um relacionamento com Ele. Então, por isso que você não pode colocar e ter intimidade com outros deuses. Porque isso é uma prostituição espiritual. Você entende, pessoal? Você só acha que tem prostituição na hora que você vai pro bordel? Hein? Você acha isso, pessoal? Que é prostituição? Então, ele está falando aqui num contexto espiritual. Porque ele disse, não sabeis que vós, que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, ele está falando para os irmãos que sabem que não pode adulterar, não pode se prostituir com os outros deuses. Não pode adorar o Deus desse mundo, que é o Deus Mamon, o Deus da ganância. Mas olha, pessoal, aqui tá, pessoal, começou aí, tá? Começou a zoada aí, tá, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui para vocês e fica difícil, tá? Então, vou tomar um pouco de chá aqui enquanto essas pessoas, né? Tomar um pouco de chá aqui para explicar isso aqui a vocês. Que isso aqui é importante. Tem muita gente que não entende esse versículo aqui, tá, pessoal? Principalmente os evangélicos. Eu já vi como são a pregação desses pastores, que eu andei em vários grupos religiosos, tá? Eu andei em vários grupos desses religiosos e sei, tá, pessoal?
Então, ele está dizendo, não saber vós, então você não sabe, irmão. A gente está ensinando. Você não pode se prostituir espiritualmente. Você não pode buscar outros deuses. Você não pode ter relacionamento, porque você é uma noiva de Cristo. Você só tem que ter relacionamento com o noivo. Porque se você fisicamente, né, você tem um noivo, aí você procura outro homem, né? Ou então o noivo procura outra mulher. O que significa isso, pessoal? Adulterou, não é? Então, é por isso que ele está falando. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Você não sabe disso? Né? Porque esse mundo, a energia desse mundo, a influência desse mundo é maligna. É levar você para o erro. E o Deus desse mundo é Mamon. Olha aí, pessoal. É Mamon que é o Deus desse mundo, tá? A maioria das pessoas estão atrás desse dinheiro, estão presos nesse dinheiro, estão sendo influenciados por esse dinheiro. Então, ele fala, portanto, qualquer quem quiser ser amigo do mundo, então, como é que você pode ser amigo do mundo, pessoal? Se o mundo aqui é lindo, né? Ele não está falando desse mundo, esse mundo aqui que a gente está vivendo aqui. Ele está falando do mundo da Matrix, o mundo, né? O mundo do desejo, o mundo do dinheiro. Ele está falando desse mundo. Entende? Que está na maioria agora da consciência das pessoas. Não saber que, portanto, qualquer quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, você está contra a frequência, as coisas de Deus. Então, a gente não pode ser influenciado por esse mundo do desejo, esse mundo do ego, né? A gente não pode entrar nessa ganância, tá? Que a gente vai ser adúltero e adúltera. Entende? É o que o irmão de Tiago fala, tá, pessoal? Aí ele fala, né? Romanos 8, 28. Né? Vamos prosseguir aqui, tá, pessoal? Você viu aí que não foi brincadeira, né? Ele fala, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então, sabemos, né, pessoal, que todas as coisas, até as coisas ruins, estão contribuindo para o nosso bem aqui. Mas às vezes a gente, tá, pessoal, a frequência negativa a gente não gosta, né? Ninguém gosta, né? Mas está contribuindo também, tá? Nossa, você fala isso aí, moço, eu estou passando pelo aperto aqui, isso está contribuindo para o meu bem, né? Se você ama Deus, tá? Deus está trabalhando no seu ser. Porque às vezes você tem que passar pelo deserto. Você viu que nem o filho dele foi poupado de passar pelo deserto. Você viu que Cristo, quando se batizou, o que é que o Espírito fez? Levou ele para onde? Levou ele para um banquete, um manancial, né? Levou ele para fartura, levou ele... Não foi isso que está escrito na Bíblia? É assim que está escrito? Levou para onde, pessoal? Para o deserto. Então, o que é que o deserto representa, pessoal? Você entende agora? Porque a vez vai ter que provar, vai ter que lapidar o nosso ser, tá, pessoal? Então, é no deserto ali que vai haver a lapidação do nosso ser espiritual, tá? Então, vai contribuir também para o bem daqueles que são chamados. Então, se você foi chamado, foi desperta, só que você está sendo chamado para o seu propósito, então, você, tudo está contribuindo para o seu bem.
Não tem o que fazer, pessoal, tá? O apóstolo Paulo sabia disso, tá? Aí o que mais? Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Vamos lá. Melhor é seres dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, pessoal, por isso, tá? Por isso que a espiritualidade, ele prepara, né, o casal, então prepara umas pessoas para ficarem juntas, tá? Para estarem juntos, caminhando na mesma frequência. Porque um vai ajudando a frequência do outro, tá, pessoal? Ajudando a frequência em que nível? No nível físico, mental, emocional e espiritual. Porque um vai doando energia, um vai ajudando o outro ali. Por isso que o casamento, tá, pessoal? Ele tem que ter essa visão, tá? As pessoas que casam têm que ter essa visão. Principalmente se forem dois despertos, né, pessoal? É um para contribuir, um com o outro, ajudar um ao outro, né? E não é bom que, por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora para ajudar ele nessa jornada que ele tiver aqui. É por isso que Deus fez o ajudador, tá? E o inimigo, tá? Agora, nesse último tempo aí, ele está querendo tirar essa visão dessa união aí, tá? Ele está querendo deturpar tudo aí, tá? Vocês estão vendo aí, tá, pessoal? O noticiário, vocês estão vendo. Ele está querendo tirar essa formação da família que Deus fez. Então, quer destruir a família, né? E tá conseguindo aí, tá, pessoal? Ele quer conseguir mais ainda, tá? Ele quer fazer o quê? Eles se transformarem em andrógenos, né? Para não refletir a imagem do Criador. Então, para você refletir a imagem de Satanás, a imagem do andrógeno, que é o quê? Homem e mulher, tudo misturar. Pessoas andrógenas. É isso que ele está fazendo nesses últimos tempos, tá? Está trabalhando para isso aí. E a maioria vai cair nessa cilada, tá? Porque não respeita a frequência que Deus colocou. E ele vai influenciar, tá? Vai haver uma influência energética e espiritual sobre essas coisas, tá? Até mostrou aí a igreja aí, os pastores estão se vestindo de saia e tudo aí. Estão se vestindo de saia para pregar e tudo. Não é brincadeira, tá, pessoal? A parada é séria, tá? Eu tô dando risada, mas é séria. Então, o que é que ele fala em Eclesiastes? É melhor serem dois do que um. Então, porque vai ter... Um vai ajudar o outro, né? Vai influenciar o outro, um vai ajudar na energia. Então, o casal, né? Porque tem melhor paga no trabalho. Então, seu trabalho vai sair melhor. Vocês vão ter mais energia, mais frequência. Vocês vão estar dispostos em ajudar as outras pessoas. Você vai contribuir nessa realidade. Porque se um cair, então, se um, né, fraquejar, o outro levanta seu companheiro, tá? Mas, ai do que estiver só. Então, ele cair, então, quem vai ajudar o cidadão? Pois caindo não haverá outro que o levante. É sério, pessoal, tá? O que mais? Provérbio 3, versículo 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o segredo. Então, por isso, tá, pessoal? Eu sinto muitas vezes às vezes, ser muito sincero, tá? Às vezes aqui eu sei que
Isso pode ferir a alma de alguém, tá? Às vezes porque eu falo de algum grupo religioso, alguma coisa, e vocês têm, às vezes tem parente, ou às vezes você é do grupo religioso, então você às vezes fica zangado comigo. Mas este é o segredo, é a sua sinceridade, é essa frequência, tá? Por quê? Porque ele fala, o perverso, aquele que está numa frequência perversa, é abominável para o Senhor. Ele está praticando o perverso, então ele está em outra frequência, ele está influenciando até pessoas a praticar coisas terríveis, tá, pessoal? Mas o que? O sincero está o segredo. Então é a sinceridade do seu coração. Tá o segredo, tá, pessoal? Para você não cair nessa frequência. Ah, o que mais? Provérbio 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas o beijo do que aborrece são enganosos. Então, pessoal, é melhor, tá? Por isso que às vezes eu sou sincero aqui até demais, tá? Que causa o quê? Como é que se diz? Causa ferida feita pelo que o ama. Então, às vezes a gente até ama, né? Mas às vezes causa ferida nas pessoas, naquilo que a gente fala. Mas ele diz, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, é melhor o amor do que aquele amor encoberto. Você ama, mas você não repreende. A pessoa está se perdendo. Então, aqui é para acordar vocês, para despertar sua consciência. E isso vai mexer com a sua alma. Não tem como, tá, pessoal? Não tem, é igual como eu falo aqui, não tem como um médico, ele não cuidar da sua ferida e não tocar lá na sua ferida, não doer o ferimento. Não existe isso, pessoal. Então, para curar, tem que mexer na ferida. Então, às vezes, tá? Então, fiéis são as feridas feitas pelo quem ama. Então, é uma coisa, fiéis é aquele que tá cuidando da ferida, tá? Mas tá com amor. Então, é para sarar. Então, tira a casca, o cascão, né? Joga lá mertiolate. Então, ai, a criança, ai, grita, ai, mãe. Mas o quê? É para curar, é para o bem. Então, a mesma coisa é o que Deus faz, a espiritualidade faz, pessoal. Senão a gente não é curado, a gente não é livre das coisas, tá? Então, ele aí fala, mas o beijo, então, aqueles que vêm beijando, né? Abraçando, ô irmão, né? Com carinho, mais o beijo do que aborrece são enganosos. Então, estão enganando, estão levando vocês para o engano, estão desviando você da verdade. Oi, ai, dá um beijinho, ai, eu te amo, né? E depois você vai ver o engano que você vai estar se metendo. Teve muitas pessoas que se escandalizaram aqui com as coisas que eu falo, eles foram embora. Mas eu espero que ele caia a consciência e volte, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Espero que ele não endureça o coração, tenha orgulho, né? Foi esse orgulho aí que Satanás caiu. Ele não coloca, ele perceba e volte para a espiritualidade, volte para a frequência, tá? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, pessoal, o sal é uma representação daqueles que
são despertos, aqueles que são espiritual. Então, ele tem o sal. Então, o que é que ele tem que fazer? É salgar na medida certa. E ele não pode ficar, o sal não pode ficar sem salgar. E a pessoa, você pega um sal que não salga, entende? É o sal de hoje, a sal que é a química que está aí, esse sal branco. Você sabia que o sal era escuro, né? Era meio escuro, meio rosa, tá? Por isso que tem aí, as pessoas agora estão aconselhando a comprar aquele sal rosa, aquele sal meio escuro. Porque o sal, ele não só tinha sal, pessoal, ele tinha magnésio, né? Magnésio, né? Ele tinha outros minerais junto, que quando ele foi refinado aí pelas refinarias, tá? O que é que aconteceu? Ele ficou branco. Você vê que o sal agora da gente é bem fino e branco. O sal verdadeiro não é assim, pessoal. Então, tirou muitas substâncias, proteína do sal que a gente, quando colocasse, salgasse a comida, a gente estava ingerindo outros minerais no nosso organismo. Então, o sal se tornou um mal. Era o sal para se tornar um bem, se tornou mal. Então, isso espiritualmente, então a gente que é espiritual, a gente tem que ser um sal da terra. A gente tem que salgar essa terra. Mas se o sal perder o sabor, for tirado todo, passado pela refinaria aí maligna, né? Como restaurará? Como é que esse sal vai restaurar a função das pessoas? Isso espiritualmente. Olhe, imagine se isso foi feito fisicamente, imagine espiritualmente. A gente é o sal da terra. Todo aquele que desperta é o sal da terra. Então, não servirá para nada. Então, esse sal não serve para nada. Então, por isso que é vez não ter que mais colocar esse sal aí, porque esse sal aí refinado aí, branco aí, é um veneno, né? Pressão alta, né? Eu mesmo que tenho pressão alta, a minha pressão vai subir lá, eu vou ter um infarto, um derrame, tá? Então, esse sal não serviu, né? Porque foi tirado outros nutrientes, outros minerais que tinha no sal. Você sabia disso, pessoal? Pesquise aí. Pesquise no Dr. Google. Ele vai dizer para você, tá? Por isso que o verdadeiro sal é aquele sal que é escuro, tá? Porque tem outros minerais importantes para a nossa função. Então, magnésio, magnês, né? Magnês, tem outros minerais, como é o que o homem precisa, né? Porque quando o homem tem relação sexual, né, com a mulher, ele joga o sêmen fora, então ele perde bastante esse minerais que existe. Então, o minerais sai ali no sêmen do homem, tá? Então, ele precisa dessa força. Então, é o que? Não é o cálcio, não, me esqueci, é um mineral que sai aí, tá? E tinha no sal. O sal era composto desses minerais. Mas você sabe aí o que é que a Matrix fez, né? Tirou a substância que, para vocês não ficarem fortes, não. Eu quero eles ficar aqui fortes, sem doença, não. Aqui tem que ter doença. Aqui eles têm que ficar doentes aí, a tomar remédio aí até o resto da vida deles. Entende? Então, o verdadeiro sal foi tirado. Então, espiritualmente, a gente tem que ser o verdadeiro sal da terra. Não esses falsos sal, que é os falsos profetas. Tá? Aqueles que estão sem sabor, né? Que não vai restaurar ninguém, é aqueles falsos profetas. É o que tem aí a maioria aí. Eles não servirão para nada, exceto para quê? Para ser jogado fora e pisado pelo homem. Então,
não serve para nada, não está contribuindo com a frequência e influência boa, tá? Não está trazendo benefício espiritual para as pessoas. Então, joga fora. O que é que você fala? Então, por isso que esses sábados aí, a maioria das pessoas estão jogando fora. Serve para nada. Entende, pessoal? Então, até isso mudaram, tá, pessoal? Mudaram o verdadeiro sal e espiritualmente também mudaram o verdadeiro sal que colocaram os falsos profetas. Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá. João 7, versículo 24. Não julgue apenas pela aparência, mas faça julgamento justo. Então, pessoal, a gente tem que... o próprio Cristo está ensinando, né? Os discípulos estão ensinando que não julgue pela aparência. Mas você vê, né, pessoal? A aparência aqui, a pessoa é julgada logo pela aparência. É a maneira como as pessoas estão julgando outra pessoa. Às vezes nem teve um julgamento. Quando ele viu pela sua aparência, ele já, pronto, é acusado. O cara não tem nem defesa, já. Não, deixa. Então, só pela aparência, então não vamos julgar pela aparência, vamos julgar o quê? Mas faça julgamento justo. Então, julgar pela ação, pela aquilo que a pessoa fez verdadeiramente. Não pela aparência dela. E você sabe, né? Esses contextos aí de juízes estão tudo corrompidos, tá, pessoal? Eu tomei psicologia, a gente estudou uma parte lá, jurídica, tá? E que muitos é enviesado por essas aparências. Os psicólogos sabem disso, tá? Pode pegar os psicólogos que a gente estudou aí profundamente, até essa parte jurídica, sabe disso, tá? Eles sabem que a maioria do julgamento é enviesado pela aparência. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o julgamento dos homens aqui. Às vezes não é justo. Entende, pessoal? Então, ele está mandando aqueles que é espiritual não julgar pela aparência, mas faça um julgamento justo pelo comportamento. Você fazer uma leitura do comportamento, da ação da pessoa, do pensamento. Não fazer uma justiça segundo a aparência da pessoa. Mas você sabe que não é assim que acontece, né? Não é como falar, não é como a banda toca, né? A banda não toca dessa forma aqui nessa realidade. Mas é isso, vamos lá. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prenda a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, aqui, né, o apóstolo Paulo, né, lá em 2 Coríntios, né, pessoal? Ele está trazendo aqui no capítulo 6, 14, ele fala que não vos prenda a julgo desigual com os infiéis. Então, ele está falando para aquele que é fiel, para aquele que é desperto, para aquele que é irmão espiritual, tá? Ele não fazer nenhuma comunhão, né? Não empreender no jugo, ficar debaixo do jugo dos infiéis. Por quê? Por quê, pessoal? Isso pode ser casamento, né? Negócio, sociedade. Isso pode ser tudo, tá, pessoal? Você não pode ficar preso aí debaixo dessa pessoa que é infiel, está praticando algo infiel. Por quê? Ele dá o porquê. Ele diz, por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Será que a justiça pode ter sociedade com a injustiça?
Então, ele está dando a causa por que a gente não pode ficar debaixo do jugo. Não ser influenciado, você vai ser influenciado por essas pessoas. Então, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, será que a luz tem comunhão com as trevas? Não existe, tá, pessoal? Então, cada um está no seu devido lugar. Você vê que o Sol, ele está no seu devido, fazendo o seu movimento, sabe? Você sabe que movimenta não é a Terra, né, pessoal? É o Sol. Então, o Sol está fazendo seu movimento no espaço dele e a Lua está Então, Deus já fez essa separação. Tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Agora é só a gente tomar consciência, entender o que Deus prefez, o que Deus colocou no seu devido lugar. Tá? É só a gente entender. E é difícil, né? Então, não pode haver. Então, é por isso que ele diz que não vos prenda a um jugo desigual. É como casamento, sociedade, essas coisas tudo, tá, pessoal? Com pessoas que são infiéis. Então, você tem que reparar a influência. A influência, então, ele está mandando você ver a influência. Por quê? Essas pessoas vão influenciar você a cometer injustiça. Aí para as trevas, aí para frequências negativas. Por isso que ele fala por isso, tá? Então, vamos parar aqui, tá, pessoal? Porque já é 1 hora, tá? Não foi fácil gravar essa 7ª parte, a gente vai para 8ª. Nossa, pessoal, tá gostoso esse tema aqui, tá rendendo bastante, tá? Mas também você vê que tá empatando aqui, eu dou uma parada, né? Mas é assim, tá? E a gente vai continuando a fazer o nosso trabalho, tá, pessoal? Então a gente já vai para a 8ª parte, tá, pessoal? Desse tema. E vamos continuar amanhã. Se Deus permitir, a gente continua amanhã, se eu abrir meus olhos aqui nessa realidade, tá? O povo já vai começar a fazer zoada, então vamos terminar, tá, pessoal? Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!